gente, voltei para o nosso vídeo da semana. Na outra semana eu tinha falado a respeito que eu ia gravar um vídeo, né, mais um, a respeito de raiva. Por que que é tão importante a gente começar a trabalhar esse nosso lado raivoso, né, vamos dizer assim? Porque a raiva, ela é uma emoção, né, uma sensação que nos tira do nosso equilíbrio, tá? Apesar de ser uma força impulsionadora, porque a raiva, ela por um lado ela é muito boa, porque ela nos impulsiona, ela nos coloca pra frente, tá? Por exemplo, uma situação em que a gente passa a raiva por determinado motivo, a gente acaba tomando algumas decisões importantes. Se a nossa vida estava em estagnação, a gente estava com preguiça, aí chega alguém e nos fala, porque tu é preguiçoso, porque as coisas não andam pra ti, porque tu só quer ficar aí de boa, tu só quer ficar deitado, tu não quer fazer nada, aí tu fica com raiva, porque aquela pessoa, por exemplo, não tem moral pra estar te falando aquilo, mas ao mesmo tempo isso vai despertar aquele impulso, não, para aí. Então agora, para provar para essa pessoa que eu não sou nada disso, agora eu vou tomar uma atitude. Então nesse ponto, a raiva ela é muito boa, porque ela faz com que a gente saia do nosso conformismo e a gente mude, a gente tome alguma atitude. Claro que eu tô falando desse lado bom da raiva, o lado impulsionador da raiva, que nos faz tomar decisões, atitudes que podem no futuro gerar benefícios pra gente. Porém, tem o outro lado da raiva, que ela faz com que a gente fale o que não deve, faça o que não deve, magoe pessoas que não deveriam ser magoadas naquele momento, que não tem nada a ver com o nosso processo interno, com as nossas lutas diárias, com aquelas nossas questões que estão lá, né, guardadinhas, nossas mágoas, nossos medos, enfim, todas essas nossas emoções que ficam aí pulsando dentro da gente. Então, quando a gente chega naquele momento em que a gente trinca o dente, que a gente serra a mão, que parece que dá aquele gatilhozinho assim dentro da cabeça, vem aquele vulcão prestes a explodir que nós chamamos de raiva. E aí acontece aquela sucessão de coisas horrorosas e até desastrosas, né? Tragédias acontecem por causa da raiva. Então a gente precisa, antes dessa raiva, antes dessa explosão chegar, a gente tem que tomar alguns cuidados importantes para que não chegue nesse extremo. Então a primeira coisa é a gente precisa entender que as pessoas são livres para falar o que elas quiserem. Elas podem achar o que elas quiserem achar ao meu respeito. Então elas podem falar para mim o que elas pensam ao meu respeito. Podem. Elas podem fazer isso. É uma ideia delas, é o achismo delas, é o que elas pensam. O que é minha obrigação? A minha obrigação é entender que elas têm o direito disso. Mas eu tenho, assim, o dever crucial de não me abalar com o que elas pensam, com o que elas falam. Então eu vou primeiro colocar um limite, não vou te dar essa moral, não vou deixar tu entrar na minha vida desse jeito, tu ir falando o que tu pensa, tu dizendo pra mim o que tu acha a meu respeito, porque não é da minha conta. Aliás, o que tu pensa é problema teu. Então eu não vou entrar nessa onda da pessoa vir falar o que ela bem entende e eu gerar um estupim em mim e eu vir a explodir, porque acontece sempre o quê? A pessoa vem e fala o que ela quer, aí tu explode, a pessoa fica coitadinha e tu fica como um cão raivoso, né, que precisa de uma jaula porque não consegue conviver em sociedade. Então é isso que acontece. Geralmente é isso que acontece. Então a gente precisa colocar o limite, ou seja, eu não vou abrir a minha vida, escancarar as coisas que acontecem comigo, porque eu só posso fazer isso para aquelas pessoas em que eu permito que falem alguma coisa para mim. Porque quando a gente expõe, quando eu vou falar dos meus problemas para o meu colega de trabalho, por exemplo, eu estou expondo uma situação e ele vai falar o que ele acha a respeito. Porque é uma troca. Eu dou a informação e a pessoa rebate.
Isso é uma troca, uma conversa. A não ser que eu diga, olha, eu vou te falar agora sobre meus problemas, mas assim, eu não quero que tu abra a boca pra dizer um pio, nem dar um palpite. Então avisa antes. Porque o normal da conversa é isso, né? Eu vou falar e a pessoa vai falar, eu vou ouvir e a pessoa vai ouvir. Então a gente tem que priorizar as nossas particularidades, ou seja, a minha vida pessoal, quando eu não tenho condições de aceitar, de ouvir e de entender o que o outro fala ao meu respeito da minha vida, eu não posso abrir. Então é fundamental a gente começar a se priorizar nesse ponto. Ou seja, prioriza as tuas vidas, a tua vida e prioriza a tua questão pessoal, já que tu não tem condições de ouvir nenhum tipo de palpite, nem o que a pessoa pensa, nem o que ela acha, né? Porque quando tu fala, a pessoa vai dizer, ah, mas se fosse eu... Pronto, né? Falou aí o rei da experiência, a rainha da experiência. Se fosse eu, faria assim, assim, assado. Tu tá pronto pra ouvir isso? Se fosse eu, lá. Não, né? Então, não, porque tu é uma pessoa, né, que não aguenta ouvir essas coisas, porque já fica, né, buzina, não tem condições. Então, não escancara os teus problemas para as pessoas. Vai falar dos teus problemas para alguém de confiança e alguém que vai poder te ajudar de alguma forma. Então, a primeira coisa é essa. Tem que se priorizar. Tem que, fecha a boca, porque senão quando eu exponho, eu tô dando o direito da outra pessoa de palpitar na minha vida. E se eu não tenho essa paciência, vai dar briga, vai estourar. Então, a prioridade é essa, ou seja, não vou falar dos meus problemas para qualquer pessoa, porque as pessoas não têm papas na língua, elas vão falar, vão dar palpite. Então, outra coisa, se a gente entende que cada pessoa tem uma mentalidade diferente, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente, enxerga a realidade de uma forma diferente, ou seja, o mapa não é o território, o mapa é aquilo ali que tá desenhadinho, né, com as ruas, com os rios, quando tu olha no GPS, tá ali, né, tudo direitinho, a rua, tem umas fotos das casinhas, aquilo ali é o mapa, mas quando tu vai naquele lugar, é diferente, então... O território é diferente do que está no mapa. Então, cada um tem o seu mapa e o seu território. Então, se o mapa é igual para todo mundo vai ver aquilo ali. Mas, na realidade, as pessoas vão enxergar diferente, tá? Então, eu sei que uma pessoa vai enxergar a situação diferente da minha, a realidade diferente da minha. Então, quando eu expor alguma coisa, ou quando nós estamos vendo algo, e eu vou dar uma sugestão, eu vejo isso muito nos comentários dos posts do Facebook, né? Ou seja, a pessoa vai lá, comenta alguma coisa, ou coloca foto, ou alguma notícia, pronto, aí tu olha aquela lista de comentários, tu vê como as pessoas, elas enxergam as coisas diferentes. Então, é lógico que ali é o maior exemplo de raiva. Por quê? Porque aí tu vai lá, coloca o teu comentário, né? Nossa, sou cheia de razão. Essa é a minha realidade, é o que é. Aí vem um outro lá, coloca uma coisa completamente diferente da tua. Nossa, aquilo é um absurdo. É assim que funciona, né? Então, cada um vai enxergar a situação de uma forma diferente, de acordo com o seu grau de entendimento. Então, se eu tenho uma visão mais ampla, eu vou aceitar vários tipos, né, de comentários. Se eu já tenho uma visão mais restrita, eu já sou mais pontual, eu já não aceito mais. E isso também acontece dentro da família, né? A família, tudo diferente, né? Fazem parte da mesma mão. A família é assim, somos seres diferentes, né? Com cabeças diferentes, apesar da mesma criação, que a mãe deu a criação, criou todo mundo igual, mas somos pessoas diferentes. Então vai acontecer isso. Alguém vai chegar com uma notícia, vai dizer, vocês viram que aconteceu tal coisa? Pronto. Nossa, aí já, pra chegar no limite da raiva, é assim, de 0 a 100. Rapidinho. Então acontecem essas desavenças. E desavenças que continuam, né, dentro da família, por quê? Somente porque desencadeou aquele gatilho da raiva e não foi resolvido. Então, às vezes é por uma bobagem, por algo, assim, besta, que não deveria nem, entrar em discussão, e no final entrou em discussão, as pessoas, elas se irritaram, chegaram naquele limite ali, explodiu, falou o que não deve, né, ouviu que não precisava e aí a coisa desgringolou de uma vez. Então a gente precisa começar a prestar mais atenção. Quando a gente quer harmonia
nos ambientes, quando a gente quer harmonia na família, harmonia para nós mesmos, a gente precisa começar a aprender a ouvir de uma outra maneira. Então, quando a pessoa fala, porque eu acho que tu é assim, assado, porque se fosse eu, deveria ser assim. Gente, não vamos explodir, tá? Não vamos deixar chegar naquele ponto de estourar, de brigar. Por quê? Porque isso afeta a nossa energia de uma maneira drástica, afeta a nossa saúde de uma forma assim, ó. A pessoa que passa raiva diariamente, olha, ela tem um nível de estresse elevado, provavelmente ela tem algum tipo de doença crônica. Se não desenvolveu ainda, vai desenvolver. Ela tem dores no corpo constantemente, pode sofrer de dor de cabeça e, olha, inúmeros outros sintomas que vão aparecendo no nosso corpo físico. Então, fora, né, a mágoa que vai causar nos outros, fora a mágoa que causa na gente, porque a gente fica arrastando isso. Porque aquela vez que eu falei uma coisinha, o fulano já veio me dar um discurso. E que moral que tem o fulano para falar isso? E aí começa, né? Começa, aí vai de geração em geração e isso aí não cessa nunca mais. Então a gente precisa agora começar a prestar atenção que o nosso planeta está evoluindo. Apesar do Brasil, do mundo, estar passando por enormes transformações e a gente vê todos os dias no jornal, né, uma sucessão de violência, de tragédia, de mortes, suicídios, né, assassinatos, roubo, corrupção, todas essas coisas, mas a gente já passa a raiva ali, naquele momento que a gente senta na frente do jornal e aí vai falar pro fulano, tá vendo? Porque se o presidente fizesse tal coisa, se o governador fizesse tal coisa, se a polícia fizesse não sei o quê, aí o outro já pensa diferente. E aí já começa um problema. Então, vê como isso vai se espalhando no ambiente, se espalhando na cidade, se espalhando no planeta de uma forma nociva. Então, se cada um conseguir se controlar, conseguir controlar a sua emoção, conseguir controlar a maneira de como reagir às coisas, a gente consegue viver num ambiente melhor. Então, desculpa. Então a gente precisa falar mais a respeito disso, porque não existe nada mais devastador do que realmente quando vem aquela raiva a gente explode. Então a gente precisa começar a pensar agora. Vamos pensar primeiramente na gente. Eu vou pensar primeiro em mim, tá? Nos efeitos que causam em mim. Se eu evitar passar por uma situação dessas, eu estou economizando tempo, saúde, dinheiro, porque eu não vou precisar comprar medicação, né? Por exemplo, algum algum remédio para o estômago, né? Porque vai me dar uma azia horrorosa, de repente para a comida no estômago, né? Eu desenvolvo uma úlcera, uma gastrite crônica. Então, eu não vou precisar comprar remédio, dor de cabeça, essas coisas assim. Não vou precisar consultar o médico, não vou precisar infartar, né? Porque às vezes a gente entra num pico de raiva que as pessoas até infartam. Então, a gente tem que começar a pensar assim, o que eu vou economizar comigo? Então, eu vou colocando isso. Então, se eu não passar raiva, se eu conseguir administrar isso em mim, eu vou economizar isso, né? Eu vou conseguir manter a harmonia da minha família mais tempo, eu vou conseguir ter um ambiente de trabalho melhor, eu vou conseguir andar no trânsito tranquilamente, sem comprar briga com ninguém, porque eu não vou conseguir ensinar ninguém a dirigir enquanto eu estou dirigindo. A pessoa que tem habilitação, ela vai dirigir do jeito dela. Se não tem, problema dela, eu não vou começar a pegar esses problemas dos outros e me irritar, tá? Porque tá fazendo uma burrada na minha frente, não. Eu vou cuidar de mim, do meu automóvel, das pessoas que estão na minha volta. A obrigação daquela pessoa lá é a polícia que tem que tomar conta, né? Eu não, então não vou comprar uma briga. Mas eu acho injusto porque... Gente, vamos parar de dar uma de justiceiro, tá? Então, cada coisa está no seu lugar como deve ser. Então, eu não posso abraçar todos os problemas do mundo, me irritar, assumir o lugar do presidente da República, tentando resolver todas as coisas, porque não cabe a mim, cabe a ele. Não posso tomar o lugar de polícia, não posso tomar o lugar de professor, nem de médico, nem de pessoa que atende no hospital. Eu não posso tomar o lugar de ninguém. Então, a única coisa que eu posso fazer é cuidar de mim. Tá? Então eu preciso me cuidar para eu estar estável e equilibrado, para que eu não seja nocivo para o resto do ambiente, para que eu não seja mais uma arma em potencial, um vulcão prestes a explodir, contaminando o resto na minha volta. Porque quando existe uma pessoa irritada, uma pessoa com raiva, ela consegue contaminar
todo o ambiente à sua volta. Então, é fato, se o patrão está raivoso, está irritado, ele vai conseguir contaminar todo o ambiente onde ele está ali gerenciando, onde ele é o proprietário, então ele tem funcionários. Aí começa a contaminar tudo e as pessoas já não começam a trabalhar direito. Até as máquinas começam a quebrar, sabia? Então, por quê? Porque nós temos esse poder imenso que a gente não sabe, a gente acha que é bobagem. E não é. Então a gente precisa começar a dar esse, estalo e começar a perceber que a cura começa na gente. E é a gente, em consciência, que precisamos buscar isso, né? Então não adianta eu ficar exigindo do outro, porque quem me estressa é ele. Não, não é ele que te estressa. É tu que se permite estressar com ele. É fato, é isso. Então não adianta botar a culpa, porque fulano que me irrita, porque ciclano que me estressa, porque o trânsito que é isso, porque eu assisto televisão e o pessoal só faz burrada e eu acabo me irritando. Não, o resto que funciona no entorno não é problema teu. O único problema teu é conseguir fazer com que essas coisas não te afetem ao ponto de chegar nesse explosivo bombástico. Então isso a gente precisa começar a entender, aprender e colocar em prática. Saia de ambientes onde está vendo que ali daqui a pouquinho vai estourar. Saia de lugares onde sabe que ali as pessoas estão exaltadas. Desliga a televisão no momento que começou a sentir aquela, aquela irritaçãozinha que tá vindo. Desliga a televisão, vai fazer outra coisa. Tenha paciência com as crianças, porque as crianças elas estão em desenvolvimento, elas não são obrigadas a aguentar mau humor, estresse e raiva dos pais, brigando, xingando. Então, se a gente quer um futuro melhor para nós, a gente precisa cuidar de quem? Da gente. A obrigação é essa, nós precisamos nos cuidar. Tá bom? Então, por favor, antes de passarmos raiva, vamos tentar entrar em equilíbrio, evitar esse tipo de situação, porque nós seremos mais uma pessoa doente aí, talvez na fila do SUS, para quem não tem plano de saúde, pois é, então vamos pensar bem, Cada raiva que eu passo hoje, é um caminho assim, mais curtinho que eu tô indo lá pro hospital, tá bom? Então, um beijo. Uma boa semana, até o próximo vídeo.